Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, é onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Amém? Diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Amém? Hoje, irmãos, eu quero trabalhar a exposição de alguns versículos da Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu quero hoje trazer uma breve introdução desta epístola aos irmãos e fazer uma exposição dos 12 primeiros capítulos dessa carta tão importante, desse livro tão importante do Novo Testamento, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Amém? E nós vamos começar com algumas informações a respeito desta escritura. Como eu disse, Colossenses é uma carta que Paulo escreveu, e escreveu quando estava aprisionado em Roma, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. É necessário fazer um panorama da carta, porque senão acontecerá com os irmãos aquilo que acontece com a maioria das pessoas quando lê um desses livros aqui do Novo Testamento. Acaba tirando o texto do seu contexto e não compreende de fato para que a carta foi escrita, qual a sua mensagem, qual o seu conteúdo, qual a sua significância para nós hoje. Sempre ao ler qualquer livro da Bíblia, em especial
livros como esse, Colossenses, que são livros doutrinários, nós precisamos sempre ter em mente o contexto em que o livro foi escrito, o contexto em que os versículos se encontram dentro daquele respectivo capítulo. Os irmãos me entendem? Amém? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Sim ou não? Então se manifeste. Ei, Neto, está entendendo, Neto? Glória a Deus. Quem entende se manifesta, amém? Quem entende se manifesta, amém? Você quer ver isso comigo ou não? Tem certeza? Então tá bom, então eu vou continuar. Então, como eu estava dizendo, é importante o contexto. E o contexto desse livro, irmãos, é que ele foi escrito junto com a epístola de Paulo a Filemon. Escrito junto com Filemon, a carta aos Colossenses de irmão Paulo deveria ser lida na igreja em Colossos e também na cidade vizinha, que era a igreja de Laodiceia. A carta aos Colossenses, ela se destina a essas duas igrejas, Colossos e Laodiceia, de uma forma geral, enquanto que a carta a Filemon, escrita junto com esta por Paulo em Roma, por ocasião do seu aprisionamento entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, a carta a Filemon é uma carta mais pessoal. Amém, irmãos? É interessante que a igreja na cidade de Colossos funcionava na casa de Filemon. Vamos falar um pouquinho da cidade de Colossos. Colossos é uma cidade da província romana da Ásia Menor, região da Frígia. Hoje, se você olhar no mapa, você vai achar essa região no país atualmente conhecido como Turquia. A cidade de Colossos ficava às margens de um rio chamado Lico, ao lado de um monte chamado Cádmo, um monte de 2.400 metros de altitude. E era uma cidade importante na região, uma cidade voltada ao comércio, uma cidade no entroncamento das principais rotas comerciais. Os principais produtos comercializados pela cidade de Colossos eram a lã preta e as tinturas. E essa cidade, nos tempos de Paulo, estava em declínio. Por quê? Porque as cidades vizinhas, a cidade de Laodiceia, a cidade de Hierápolis, eram cidades que estavam concorrendo comercialmente com a cidade de Colossos. Por que você tem que entender isso? Porque senão você não vai entender nada da carta. E daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Continuando na minha explanação a respeito do contexto em que a epístola aos Colossenses foi escrita, vamos falar da população, irmã Sheila, da cidade de Colossos. Uma população mista, uma população formada por judeus e não judeus, de maneira que a igreja local também era uma igreja mista, tinha irmãos de origem judaica e irmãos de origem não judaica, de origem gentílica. E aí começa o problema que levou Paulo a escrever esta carta. Devido à igreja da cidade de Colossos, irmã Sueli, ser uma igreja mista, essa igreja estava passando por problemas doutrinários, essa igreja estava sendo perturbada por uma heresia que surgiu naquela época, irmão Edson, que misturava o legalismo judaico e o misticismo pagão. Diga comigo, a igreja de Colossos era mista e estava sendo abalada por uma heresia que misturava judaísmo e paganismo. Amém, irmãos? Amém? E Paulo vai estar em Éfeso durante 3 anos, no capítulo 19 do livro de Atos. E nesse período do seu ministério ali em Éfeso, 3 anos, um homem chamado Epáfras se converteu a Jesus. Como é que era o nome do homem? Epáfras. E o Epáfras, quando volta para sua casa
ele era da cidade de Colossos. Ele estabeleceu na sua cidade a igreja. Amém? Quem dera que hoje fosse assim, né? Que quem se converte fosse estabelecendo a igreja. Então Epáfras, durante o ministério de Paulo em Éfeso, que durou 3 anos, que está registrado em Atos capítulo 19, se converte a Jesus, volta para sua casa em Colossos e lá estabelece a igreja, que funcionava, como eu já disse, na casa de um outro irmão chamado Filemão. E essa igreja local, assim como muitas outras, vai acabar debaixo da supervisão do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? A questão é que os anos se passam e surge naquela região uma heresia, e essa heresia começa a ameaçar não só a igreja em Colossos, mas a igreja em Laodiceia e todas as igrejas ali do entorno na região. Essa heresia se chamava gnosticismo. Qual é o nome da heresia? Gnosticismo. O que é o gnosticismo, Marlene? O gnosticismo é uma heresia que ensinava que se Deus é bom, então a matéria é má. E se a matéria é má, diziam os gnósticos, Jesus não pode ter encarnado, porque como Deus encarnaria na natureza humana, como Deus assumiria a forma da matéria que é má. Então os gnósticos diziam assim, que Jesus Cristo realmente veio, esteve entre nós, mas ele não era completamente humano. Aí você vai entender por que o apóstolo João, lá nas suas epístolas, combatendo a mesma heresia, vai dizer assim, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus, e aquele que não confessa não é. Por que o apóstolo João fala isso? Porque ele está se referindo ao gnosticismo, e agora os irmãos estão começando a entender como é importante compreender o contexto histórico, compreender o contexto geográfico, compreender o contexto dos costumes e dos usos e dos hábitos, e também do que estava circulando no pensamento das pessoas naquela época, para você perceber por que isso está escrito assim na sua Bíblia. Você vai dizer, mas isso é heresia lá do 1º século, que continua presente hoje em muitas áreas da igreja com outros nomes. E aí nós chegamos a 2 conclusões. Número 1, o que realmente importa para a igreja é conhecer, estudar, aprender a doutrina da palavra de Deus. E número 2, a igreja precisa não só conhecer, mas a igreja precisa realmente estar muito firme e aplicar na sua própria vida as doutrinas das Escrituras, para não cair em erros como o do gnosticismo, que a igreja em Colossos, que havia começado muito bem, fundada ali por Epáfras, discípulo do apóstolo Paulo, estava caindo. Tem muita igreja que começa bem e termina mal. Não preciso dizer mais nada, né? Tem muito crente que começa bem e termina mal. Sabe por quê? Falta de doutrina, falta de Bíblia, falta de oração, falta de comunhão com os irmãos, falta de relacionamento com Deus, falta de entender a igreja como o corpo de Cristo, não apenas como uma organização, um organismo, um corpo vivo, do qual eu e vocês fazemos parte, e não apenas uma organização. Mas vamos voltar para a igreja de Colossos. Então o gnosticismo dizia, olha, Jesus Cristo, ele não é de carne e osso.
E por que é importante que Jesus Cristo seja de corpo físico? Porque se ele não era de corpo físico, ele não poderia ter morrido na cruz. E se ele não poderia ter morrido na cruz, não poderia ter nos libertado dos nossos pecados. Amém, irmãos? Mas de fato Jesus Cristo veio em carne, veio como homem, é o verbo que se fez carne. Por isso que lá no Evangelho, o evangelista João vai dizer isso, que o verbo se fez carne. Todos eles, todos os santos apóstolos, toda a igreja primitiva, em boa parte dos seus escritos no Novo Testamento, está combatendo o gnosticismo. Mas os gnósticos diziam: não, Jesus é uma espécie de emanação de Deus. Eles imaginavam Jesus assim como um fantasma, sabe? Um espírito, uma coisa que de vez em quando se materializava, mas não era em carne e osso, em corpo físico, segundo pensavam eles. Então eles diziam que esse Jesus era um Deus inferior, e não o Deus Pai. Vou lhe dar um exemplo de uma seita que hoje tem o ensinamento do gnosticismo. As testemunhas de Jeová. Pergunta para uma testemunha de Jeová se Jesus é Deus. Ele vai te dizer que não, que Deus é só Deus Pai Jeová. E eles enxergam Jesus como um deusinho menor, como alguém de segunda categoria, como alguém inferior ao Pai. Isso é influência do antigo gnosticismo. E eu poderia citar muitos outros grupos, mas o nosso propósito aqui não é esse. É nós entendermos os 12 primeiros capítulos, os 12 primeiros versículos do capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Amém, irmãos? Você veio ouvir Deus falar com você, e Deus quer falar com você nos 12 primeiros versículos do capítulo 1 de Colossenses. Aleluia! Então os gnósticos diziam assim: olha, você tem que obter um conhecimento secreto, um conhecimento mais elevado do que as Escrituras. E é através desse conhecimento secreto, oculto, místico, mais elevado, é através desse conhecimento e não da Bíblia, é através desse conhecimento e não de Jesus Cristo que você será salvo. Aí você entende por que tantos escritos do Novo Testamento enfatizam a necessidade de um conhecimento e um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por que tantos versículos, como as epístolas de Pedro, por exemplo, falam que a palavra profética, as escrituras sagradas, é aquele rumo, é aquele norte, é aquele fundamento. Amém, irmãos? É aquela candeia que ilumina o lugar escuro, o lugar tenebroso, até que se faça dia perfeito. Tem um truque de Satanás por trás disso. Qual é o truque de Satanás? Satanás é cheio de truques, a ponto do apóstolo Paulo dizer: não ignoramos as suas astúcias, que não devemos ignorar. Alguma outra tradução diz os seus ardis, as suas artimanhas. Na verdade a Bíblia diz que, se necessário para enganar a igreja, para enganar a mim e a vocês, ele se transfiguraria até mesmo num anjo de luz. Então qual é o truque de Satanás por trás dessa heresia do gnosticismo que estava invadindo a igreja lá da cidade de Colossos e muitas igrejas da região? O truque de Satanás é levar as pessoas a acreditarem que a salvação se dá através do seu próprio conhecimento e não da pessoa e obra de Jesus Cristo. O truque de Satanás no gnosticismo é levar as pessoas a pensarem, a acreditarem que podem se salvar pelo seu próprio conhecimento, pelos seus próprios esforços, pela sua própria espiritualidade, suposta espiritualidade, pelo próprio poder da sua mente ou da sua alma, e não através de conhecer a pessoa e obra de Jesus Cristo.
Por quê? Porque, segundo os gnósticos, Jesus Cristo seria insuficiente para salvar alguém. Isso lá no primeiro século já estava tentando entrar na igreja. Todo aquele ensinamento que você vê muitas vezes por aí, até mesmo com rótulo de cristão, capa de cristão, embalagem de ensinamento cristão, mas que no fundo enfatiza a força do homem, os méritos do homem, o poder do homem, para fazer algo em favor de si mesmo, no sentido da salvação da sua alma, nada mais é do que gnosticismo disfarçado, tentando corromper a igreja. Só que em Colossos a coisa ficou um pouco pior. Em Colossos eles misturaram isso com o legalismo dos judeus. Nada é tão ruim que não fique pior, né? E aí eles começaram a pregar isso dentro da igreja, falando também que era necessário, além desse conhecimento místico, oculto, esquisito, poder da alma do próprio homem para salvar a si mesma. Eles começaram a dizer que além disso, era necessário circuncidar, era necessário rituais, cerimônias, normas do Antigo Testamento, disciplina rígida. E aí eles vão misturar, Cristina, elementos do paganismo. Aí surge o culto aos anjos e um monte de misticismo misturado. Não confunda espiritualidade com misticismo. Nós temos visto, irmãos, a nossa geração, muito crente místico por aí, com umas ideias, uns discursos, umas mensagens, uns costumes, uns hábitos esquisitos que não tem nada a ver com a Bíblia, Então essa heresia começa a invadir a igreja em Colossos. Aí você vai entender. Epáfras faz o quê? Que era o pastor da igreja, era o irmão que tinha fundado aquela igreja. Epáfras pega o seu cavalo, o seu jumento, não sei, ou a sua carroça, e ele faz uma longa viagem à cidade de Roma. Longa mesmo. Por quê? Porque Paulo, o seu discipulador, estava lá aprisionado. Essa atitude de Epáfras ensina muita coisa para mim e para você nessa noite. E o mais importante dessa atitude de Epáfras é o seguinte: quando a coisa começa a ficar esquisita, quando a coisa começa a ficar herética, quando a coisa começa a ficar estranha, eu preciso correr para o meu discipulador. Gente que não quer andar debaixo de discipulado corre um sério risco. Por quê? Porque na hora que a coisa fica esquisita, ele não tem para quem correr. Epáfras, quando viu a coisa esquisita na igreja local, correu para o seu discipulador, o apóstolo Paulo, ainda que necessário fazer uma longa viagem. E a preocupação dele não era só com ele mesmo, mas com a igreja na cidade de Colossos. Outro princípio aí, né? Eu preciso me preocupar também com o bem-estar espiritual dos irmãos e irmãs, e não apenas o meu. Egoísmo não cabe dentro do cristianismo. Outro princípio aqui: a igreja em Colossos estava debaixo de cobertura espiritual de Paulo, ainda que Paulo em pessoa não tenha ido lá uma única vez. Olha para mim. Amém? Qual é o princípio? Toda a igreja precisa estar debaixo de cobertura espiritual.
Isso está nítido. E olha que eu não comecei nem a analisar os 12 versículos ainda, que é o que eu vou começar a fazer daqui a pouquinho. E você já está vendo na história tantos princípios espirituais. Não precisa olhar para o relógio não. Daqui a pouco eu vou terminar. Preste atenção em mim, não no relógio. Olha aqui. Chegando em Roma, Paulo escreve então aos Colossenses. E Paulo vai escrever aos Colossenses lá de Roma, havendo recebido o relatório que Epáfras lhe havia apresentado da situação da igreja local. Ele vai escrever uma carta que é o que está na sua Bíblia, Epístola aos Colossenses. Ele vai enviar essa carta através de um outro obreiro que é Tíquico. E Tíquico leva junto também a Epístola aos Efésios e a carta a Filemon. E Tíquico não vai viajar sozinho de volta, vai viajar com o irmão Onésimo, que é um escravo foragido. Lembra? Que havia sido devolvido para Filemon, acompanhado, portando a carta de Paulo para o irmão Filemon na cidade de Colossos. E o Epáfras ficou em Roma. Por quê? Para receber mais informações e treinamento do próprio apóstolo Paulo de como lidar com essa heresia. Amém, irmãos? O que isso nos mostra? Aquilo que nós estamos estudando no discipulado de homens, né, irmão Paulo? A importância do nosso relacionamento com o discipulador, né, Edson? Você está vendo que não tem invenção nenhuma aí, isso é já o costume da igreja desde o primeiro século. Quais são os principais temas da carta aos Colossenses? Paulo vai falar da divindade de Cristo. Por quê? Porque estavam negando a divindade de Cristo através do gnosticismo. Paulo vai falar da reconciliação por meio única e exclusivamente do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estavam dizendo que era possível o homem se reconciliar com Deus por outros meios. Paulo vai falar da redenção em Jesus, da eleição em Jesus, do perdão em Jesus. Paulo vai falar da natureza da igreja. Tudo isso para quê? Para combater a heresia gnóstica na igreja de Colossos. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, mantenha aberta, e nós vamos olhar alguns dos 12 primeiros versos que nós lemos aqui, irmãos. E eu quero fazer umas observações a vocês nesta noite. Então, Colossenses 1, vamos olhar do verso 1 ao 12, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O apostolado é por vontade de Deus, né? Ninguém se separa a si mesmo apóstolo ou qualquer espécie de ofício ministerial na igreja, é Deus quem separa. Verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Como é que Paulo chama os irmãos da igreja de Colossos? Santos e fiéis. Duas características do verdadeiro crente. O verdadeiro crente é santo. Santo no sentido de separado. Aquilo que é do mundo, que é da carne, que é do diabo, lhe causa repulsa. Ele não quer ter nenhuma espécie de envolvimento com essas coisas. Ele se afasta dessas coisas para se aproximar de Deus. Amém? E a outra característica, a fidelidade. Se eu sou santo em Cristo, eu sou fiel. Fiel no congregar, fiel na comunhão com os irmãos, fiel na leitura bíblica, fiel na oração, fiel nas práticas devocionais. Daqui a pouco nós vamos ofertar, fiel nas ofertas, fiel nos dízimos, fiel no culto.
E não é só dentro da igreja não, fiel lá onde eu trabalho, fiel lá onde eu estudo, fiel na faculdade, fiel no cursinho, fiel na rua, fiel dentro de casa, fiel no ônibus, fiel no carro. Se eu sou santo em Cristo Jesus, eu sou fiel. Então Paulo diz para os irmãos de Colossos: santos e fiéis. E qual é a recompensa da santidade e da fidelidade? É a graça e a paz. Quem é santo experimenta muito mesmo, de forma muito presente na sua vida, a graça de Deus. Quem é fiel experimenta de forma muito nítida na sua vida a paz de Deus, irmãos. Tem muita gente querendo experimentar graça e paz, sem viver santidade e fidelidade. Eu vou te dizer nesta noite: sem viver santidade e fidelidade para Deus em Jesus, a gente não experimenta nem a graça e nem a paz do Senhor na nossa vida. Mas eu quero olhar o verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Amém. O que Paulo está indicando aqui no verso 3, irmãos? Que Jesus é da mesma natureza de Deus, o Pai. Por quê? Porque Jesus é seu Filho. É por isso que ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja leu isso aqui lá em Colossos, uma luz já se acendeu na mente dos irmãos. Diz: espera aí, mas se Paulo está dizendo que Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo, então se Jesus é o Filho de Deus, ele é da mesma natureza do seu Pai. Como é que os gnósticos estão aqui dizendo para nós que não, que Jesus é de uma outra natureza? Alguma coisa está errada. Aqui a minha filha Rebeca é da mesma natureza que eu. Por quê? Porque é minha filha. Então, irmãos, Paulo está indicando aqui que Jesus Cristo é da mesma natureza de Deus o Pai. Por quê? Simplesmente porque Ele é o seu Filho. Paulo está fazendo aqui, caso você não tenha se dado conta, no verso 3, uma declaração da divindade, irmã Sheila, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, diga comigo, Ele é Deus. Aleluia. Agora olha o verso 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Do que ele está falando aqui? Fé e amor. Diga comigo: fé e amor. O que o verso 4 nos mostra, irmãos? Que a verdadeira fé salvadora, ela se manifesta em amor aos irmãos. Se realmente eu tenho fé, se realmente eu sou cheio de fé, eu vou amar os irmãos. E amar os irmãos significa amar a igreja, porque os irmãos são a igreja. Tem gente por aí hoje com um discurso dizendo: eu amo os irmãos, mas não amo a igreja. Gnosticismo, heresia. Eu quero os irmãos, mas não quero a igreja. Os irmãos são a igreja. É como está dizendo o irmão ali. É a mesma coisa que querer a graça, mas não querer o dono da graça. A verdadeira fé se manifesta em amor aos irmãos. Verso 5: por causa da esperança que vos está preservada no céu. Não espera nada aqui da terra, irmão.
Porque o que está preservado para nós está no céu, não está aqui. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho não mente para nós. Muitos outros podem mentir para nós, mas não Jesus. Muitas mensagens podem vir para nos enganar, mas não a de Jesus. Amém. Paulo aqui está falando no verso 5 da esperança cristã. Por causa da esperança que vos está preservada no céu. Irmãos, a esperança do crente é inseparável da fé. Eu até creio em Jesus, mas eu estou tão decepcionado com algumas coisas que eu já perdi a esperança. Você já ouviu alguém falar assim? Ou talvez você já pensou ou falou assim? Mas o que nós temos que entender nessa noite, irmãos, já indo para o fim dessa palavra, é que a esperança não separa da fé. Amém? A esperança não está separada da fé. Até a palavra evangelho, olha ali, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Diga comigo, Evangelho. Essa palavra Evangelho quer dizer boas novas. Você vai dizer, isso eu já sabia, pastor. O que você não sabia é que no grego essa palavra era usada para dar a notícia de uma vitória em uma batalha. Quando um exército vencia uma batalha, um soldado era mandado até o país vencedor, e a mensagem que ele levava em grego se chamava Evangelho. Eu vim dar a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que vencemos a batalha. O que é o Evangelho? No contexto cristão, é a boa notícia da vitória de Cristo sobre Satanás, é a boa notícia da vitória de Cristo sobre o pecado, é a boa notícia da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inferno, é a boa notícia de que nós vencemos em Cristo a batalha. Nós vencemos a batalha. Nós vencemos a batalha. Não vamos teimar em lutar uma batalha que Ele já venceu. Agora olha o verso 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, Paulo falando do Evangelho, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que a mensagem do Evangelho, quando ouvida, quando entendida, vai produzir em nós uma experiência com a graça de Deus, na verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Se você está ouvindo o Evangelho e entendendo, ele vai produzir em você uma experiência com a graça de Deus. Não importa se tem muita gente ou pouca gente no culto, não importa se tem muito problema ou nenhum problema você está vivendo no atual momento da sua vida, não importa se os outros creem ou deixam de acreditar, não importa se está frio ou se está calor, se está dia ou se está noite, se está inverno ou se está verão, se está doente ou se está são. O que importa é o que a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo aqui, que se você de fato tem uma experiência com a graça de Deus, com Jesus Cristo, com o Evangelho, você vai experimentar essas coisas. Olha para mim, amém?
Amém? Você tem experimentado o Evangelho? Ou você só vem no culto domingo? Você tem experimentado o Evangelho? Ou você só faz parte de uma denominação? Você tem experimentado o Evangelho? No que a sua vida tem mudado? E no que a sua vida tem mudado a vida de outros? São perguntas que você tem que responder para si mesmo, porque não tem como experimentar o Evangelho sem uma experiência com a graça de Deus, na verdade, que é Jesus. E a boa notícia para todo mundo, indo além de todas as barreiras que limitam e separam os homens, é que quando você experimenta o Evangelho, você vai frutificar. Amém? Amém? Quando você experimenta o Evangelho, você vai frutificar. Por quê? Porque o efeito salvador do Evangelho na tua vida vai atingir também a vida de outros, para eles também crerem. Não se engane. É possível passar anos dentro de uma igreja e nunca ter experimentado o Evangelho. É possível fazer todos os rituais e nunca ter experimentado o Evangelho. Quando eu experimento o Evangelho, eu frutifico. Deus chamou você aqui nessa noite. Talvez você está pensando, essa mensagem era boa para o fulano. Não era não, porque se fosse ele estava aqui e não você. Essa mensagem é boa para mim e para você. Por isso nós estamos aqui. E Deus hoje está dizendo isso para nós, irmãos. Experimentar o Evangelho, frutificar. Porque é o efeito da salvação na nossa vida e na vida de todo aquele que crê. A salvação tem que produzir um efeito na minha vida. Tem que produzir um efeito na sua vida. Amém? Olha o verso 9 do capítulo 1 de Colossenses. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, Paulo está falando aqui do conhecimento da vontade de Deus, e esse conhecimento da vontade de Deus é profundo, é cuidadoso, e é revelado na sua palavra, ao contrário do que os gnósticos diziam, que não se podia conhecer Deus na sua palavra. Paulo diz: eu não só creio, como eu oro por vocês, para que vocês transbordem, não apenas estejam cheios, mas transbordem do conhecimento obtido de Deus, através da palavra do Senhor. Aleluia! Você está vendo que Paulo fala aqui de sabedoria e de entendimento como coisas espirituais? Olha de novo no versículo. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Sublinhe essa palavra na sua Bíblia: sabedoria. E entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo? Que sabedoria e entendimento são coisas espirituais. Diga comigo: sabedoria e entendimento
são coisas espirituais. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de acumular e de organizar os princípios das Escrituras. Quem adquire para si as Escrituras está sendo sábio. E o entendimento não é a mesma coisa que sabedoria. O entendimento é a aplicação desses princípios no seu viver, a aplicação desses princípios no nosso dia a dia. Tem gente que pensa que só a sabedoria é espiritual, mas o entendimento, ele acha que depende da força do seu próprio braço, do seu próprio entendimento, tirocínio de negócio, para aplicar os princípios. Irmãos, princípios espirituais não são aplicados com pensamentos naturais. Vou repetir: princípios espirituais, sabedoria espiritual não se aplica com pensamento natural. Aquilo que é espiritual é aplicado de forma espiritual. Às vezes na nossa vida a gente até conhecia o princípio, tinha sabedoria, mas aplicava do jeito que a nossa cabeça pensava e achava que deveria ser. O nosso entendimento ainda não era espiritual. Amém? Vou lhe dar um exemplo disso. Gente que dizima e oferta querendo fazer barganha com Deus. Ele aplica o princípio do dízimo e o princípio da oferta, dizendo: Deus, eu te dou, se tu me der. Esse entendimento e essa maneira de aplicar um princípio espiritual, que é dízimos e ofertas, completamente errado. Agora, quando é que eu aplico dízimos e ofertas? Por exemplo, poderia falar qualquer outra coisa, mas falar uma coisa que os irmãos conhecem bem aqui nesta igreja. Quando é que eu aplico o princípio, a sabedoria de dízimos e ofertas, que é espiritual? Como é que eu tenho um entendimento, uma aplicação também espiritual disso? Quando eu oferto e dizimo, dizendo: Deus, eu não estou fazendo nenhum negócio, nenhuma troca contigo, eu estou dizimando e ofertando é para te adorar de todo o meu coração. Eu estou dizimando e ofertando porque eu entendo que meus ofertas são tão espirituais quanto a minha oração, são tão espirituais quanto o meu louvor, são tão espirituais quanto o momento da pregação na igreja, ou quanto o momento que eu estou lendo a minha Bíblia. Isso é uma aplicação espiritual. É o entendimento espiritual de um princípio que é espiritual. Aleluia. Olha o verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Amém, irmãos? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Do que Paulo está falando aqui? Que todo cristão tem um supremo chamado. Qual é o nosso supremo chamado, irmãos? Viver a fé. Diga após mim: o supremo chamado de todo cristão é viver a sua fé. Irmãos, fé é para ser vivida. Fé não é um negócio que quando acaba o culto domingo eu chego na minha casa e boto na prateleira junto com uma Bíblia, e eu só vou mexer naquilo ali no outro final de semana. Não. Fé é para ser vivida, assim como a Bíblia também é para ser lida e acreditada dia a dia. Paulo está falando para os irmãos de Colossos: olha, gente, vocês têm que ter uma vida de justiça, para vocês poderem produzir os frutos espirituais, para vocês crescerem espiritualmente. Amém? Você já viu uma árvore que não é crescida produzir fruto? Você viu uma muda produzir fruto? Não vai. Por quê? Porque fruto é característica dos adultos, dos crescidos, dos maduros. Então já é tempo de nós, eu falo especificamente aqui nessa igreja agora, começarmos a produzir fruto, porque nós já estamos, irmãos, aqui nessa congregação mais do que crescidos.
Só que Jesus está passando por essa igreja, e sabe o que ele tem visto? Folha. Folha a gente tem bastante aqui, dá uma sombra danada. Mas Jesus não quer ver só folha, Ele quer ver fruto. E o galho é você. Jesus quer ver fruto, e o galho é você. Ah, pastor, não fala essas coisas que eu vou voltar incomodado para casa. Que bom, meu objetivo é esse. É você voltar tão incomodado para casa depois desse culto, que enquanto você não ganhar alguém para Jesus e discipular essa semana, você não vai sossegar. É você voltar tão incomodado para casa que você não vai conseguir dormir e vai pensar assim: meu Deus do céu, tem tanta coisa na minha vida que eu estou pensando aqui que é só folha, Senhor. Eu quero produzir fruto, nem que seja um frutinho, mas eu quero produzir um fruto. E você não vai sossegar enquanto não frutificar nesse negócio. E se você crer e se colocar na mão de Deus, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar, mas não vai fazer por você. Tem gente que confunde a ajuda de Deus com Deus fazer por ele. Não confunda as coisas. Você se esforça e Deus te ajuda. Você crê e Deus te ajuda. Você dá o primeiro passo e Deus direciona a jornada. Você sai do comodismo e Deus honra. Agora, se eu ficar sentado esperando só Deus fazer, Deus muda a minha vida, Deus cresça a igreja, Deus isso, Deus aquilo, Deus abençoe, Deus me prospere, Deus não sei o quê, mas eu não faço nada. Sabe quando vai passar mais 20 anos e não mudou nada? Você quer ficar sem mudar nada na sua vida, sim ou não? Não, eu também não. Então nós precisamos levar essa palavra a sério. E eu quero terminar com o verso 11 e o 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, perseverança e longanimidade é a atitude correta do crente para enfrentar as dificuldades. Na hora da dificuldade, Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Colossos: vocês têm que ter perseverança, longanimidade. Com perseverança, Cristina, nós enfrentamos as situações difíceis. Com longanimidade, longanimidade e paciência, né? Nós enfrentamos as pessoas difíceis. Porque às vezes, Sheila, a situação até é fácil, mas as pessoas envolvidas são difíceis. Aí você precisa ter longanimidade, que é a paciência que só o Espírito de Deus pode produzir. Às vezes a situação é difícil, mas as pessoas envolvidas são fáceis. Aí você precisa ter perseverança até romper aquela situação e você, juntamente com as pessoas que estão envolvidas, alcançar a vitória. E às vezes também, irmãos, a situação é difícil, as pessoas é mais difícil ainda, e está tudo difícil, e aí tem que ter perseverança e longanimidade, porque Deus é especialista em resolver problema, desde que a gente se coloque nas mãos dele e faça o que a Bíblia manda. Verso 12: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia está dizendo que Deus nos fez idôneos. Amém? O que é idôneo? Paulo está dizendo aqui o seguinte: que Deus nos tornou suficientes, que Deus nos autorizou, que Deus nos deu o poder, irmãos, pela obra completa do Senhor Jesus.
Amém? Eu quero finalizar dizendo que sem a graça de Deus, o Cauã, por meio de Jesus Cristo, todas as pessoas seriam merecedoras só da ira de Deus. Se não fosse a graça de Deus por Jesus Cristo, irmãos, todos, inclusive nós, seríamos merecedores apenas da ira de Deus. Mas Ele nos fez idôneos em Jesus, Ele nos fez merecedores em Jesus, e Ele nos dá em Jesus uma herança. Amém? Amém? A herança de Deus em Cristo habita em nós. Aleluia! A herança de Deus em Cristo habita em nós. Herança de Deus. Quanto você acha que é a herança de Deus? Tem gente aí que ganha a herança da tia que morreu e fica milionário. Quem é maior? A tia milionária que morreu ou Deus? Deus. Se tem gente que já fica milionário com a herança da tia, que dirá com a herança de Deus? Embora a herança de Deus não signifique necessariamente finanças no sentido material da coisa, mas signifique riquezas em todas as áreas, riquezas espirituais. Porque de nada adianta ser rico no mundo e pobre no céu. De nada adianta ser rico com o homem e pobre para Deus. Lembra do cara da parábola que Jesus falou? Ficou rico, construiu celeiros, juntou tudo e disse: descansa, come, bebe, dorme, porque agora está seguro. E Jesus diz na parábola o quê? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens servirá para quê? E aí Jesus encerra a parábola dizendo assim: assim é com aqueles que são ricos para o mundo e pobres para Deus. Deus não encontra as riquezas ou os ricos, mas Ele não quer que ninguém seja pobre com Ele. Irmãos, nós temos uma herança de Deus em Cristo, no reino espiritual, na verdade e na pureza, onde Deus habita. Na verdade e na pureza, onde Deus habita. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu espero que essa palavra, que esse anúncio do pleno e puro Evangelho tenha tocado no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém?